Boa noite, meu nome é Andressa e eu vou falar o que é a glicólise. A glicólise é o desdobramento da glicose em duas moléculas de piruvato, C3H4 e O3. A glicólise surge como um conjunto de reações enzimáticas comuns à fermentação e à respiração, tendo como substrato inicial a glucose. A glicólise compreende uma série de reações catalisadas por enzimas, ao longo das quais uma molécula de glicose é decomposta em duas moléculas de piruvato com formação de ATP. A glicólise é um processo bioquímico em que a molécula de glicose C6H12O6, proveniente da alimentação, é quebrada em duas moléculas menores de ácido pirúvico ou piruvato, C3H4 e O3, liberando energia. A molécula estável da glicose, quando se quebra, forma duas moléculas de ácido pirúvico e gera duas moléculas de ATP. Boa noite, eu sou Conceição e vou falar um pouco sobre a glicose. A glicose é um processo que ocorre por meio de uma série de 10 reações divididas em duas etapas. Na primeira etapa, ela é conhecida também por fase preparatória ou fase de investimento e consiste em 5 reações. Vamos lá. Na primeira reação é onde ocorre a fosforilação da molécula de glicose. Na segunda reação, a molécula glucose 6-fosfato sofre um rearranjo e forma a frutose 6-fosfato. Já na terceira reação, outra molécula de ATP fornece fosfato à molécula de frutose 6-fosfato, dando origem à frutose 1,6-difosfato. Na quarta reação, a molécula de frutose 1,6-difosfato sofre rearranjo, com a abertura do seu anel benzeno, originando duas moléculas com 3 carbonos cada uma. Já na quinta e última reação da primeira etapa, a molécula de hidroacetona sofre um rearranjo, dando origem a outra molécula de gliceraldeído 3-fosfatos. E dando continuidade à segunda etapa da glicose, ela passará a ser conhecida como fase lucro ou compensação energética e é também constituída por 5 reações. Vamos lá. Na sexta reação, duas moléculas de NAD+, são produzidas com duas moléculas de NADH, com elétrons provenientes de oxidação de gliceraldeído 3-fosfatos em 1,3 de fosfoglicerato. Na sétima reação, cada molécula 1,3 de fosfoglicerato, sendo um fosfato e uma molécula de ADP, originando assim duas moléculas de ATP e duas moléculas de 3-fosfoglicerato. Já na oitava reação, é onde ocorre um rearranjo de moléculas de 3-fosfoglicerato, formando 2-fosfoglicerato. Na nona reação, as moléculas de 2-fosfoglicerato perdem uma molécula de H2O, originando fosfenolpiruvato. Na 10ª reação, as moléculas de fosfenolpiruvato fornecem um fosfato e uma molécula de ADP, originando duas moléculas de ATP e duas de piruvato. Bom, no vídeo a seguir, vocês verão com mais clareza toda a explicação detalhada do que eu passei para vocês. Espero que vocês entendam e desde já boa noite. A glicólise consiste na transformação de uma molécula de glicose em duas moléculas de piruvato. O processo de glicólise ocorre em uma sequência de 10 reações químicas, que podem ser divididas em duas etapas. A primeira etapa vai até a formação de duas trioses, caracteriza-se como uma fase de gasto energético de 2 ATPs. Na segunda etapa, ocorre a utilização das moléculas de trioses, com o objetivo de produzir 4 ATPs, além da produção de NADH e da molécula de piruvato. Vejamos cada uma das 10 reações da glicólise. Primeira reação. Esta etapa tem por finalidade adicionar um fosfato na molécula de glicose no carbono de número 6, dando origem à molécula de glicose 6-fosfato. Isso impede que a molécula de glicose retorne para a corrente sanguínea, ao mesmo tempo em que a direciona para que possa ser utilizada em meio intracelular. A adição de fosfato é mediada pela enzima isocinase com gasto de ATP. A reação mediada pela enzima isocinase é irreversível. Segunda reação. Nesta etapa do processo, a molécula de glicose 6-fosfato sofre a ação da enzima fosfoglicose isomerase, sendo transformada no isômero frutose 6-fosfato. Esta reação é reversível. Terceira reação. A frutose 6-fosfato sofrerá a ação da enzima fosfofrutucinase, a qual promove a fosforilação da frutose 6-fosfato com gasto de ATP, transformando-se na molécula de frutose 1,6-bisfosfato. Esta reação é irreversível.
Quarta reação. Esta etapa é mediada pela ação da enzima aldolase, a qual promove a quebra da molécula frutose 1,6-bisfosfato em duas trioses, de hidroxiacetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Esta é uma reação reversível. Aqui finaliza-se a primeira etapa da glicólise, fase caracterizada pelo gasto de ATP. Quinta reação. Apenas a molécula de gliceraldeído 3-fosfato é utilizada na glicólise. Deste modo, a molécula de dihidroxiacetona fosfato não entra na glicólise. Porém, não significa que ela não será utilizada pelo organismo, pois se essa molécula sofrer a ação da enzima triose fosfato isomerase, ela será convertida em gliceraldeído 3-fosfato de acordo com a necessidade celular. Uma observação a ser feita. A partir daqui, considerando que a dihidroxiacetona fosfato seja convertida em gliceraldeído 3-fosfato, os resultados devem ser contabilizados de forma duplicada. Essa é uma reação reversível. Sexta reação. Esta etapa ocorre de maneira reversível, e com a participação da enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, a qual tem por função converter a molécula de gliceraldeído 3-fosfato na molécula de 1,3-bisfosfoglicerato, acarretando a liberação de um íon H+, o qual será adicionado ao NAD+, sendo este transformado em NAD mais H+. Sétima reação. Nesta etapa de reação, ocorre a transferência do fosfato do carbono 1 da molécula de 1,3-bisfosfoglicerato, que é uma molécula rica em energia, para a molécula de ADP, para que ocorra a síntese de ATP e 3-fosfoglicerato, com a participação da enzima fosfoglicerato quinase, sendo esta uma reação enzimática reversível. Oitava reação. Nesta etapa, a molécula de 3-fosfoglicerato sofre a ação da enzima fosfoglicerato mutase, a qual promove um deslocamento do grupo fosforila, ligado ao carbono 3 para o carbono 2, formando a molécula de 2-fosfoglicerato. Essa é uma reação reversível. Nona reação. A molécula de 2-fosfoglicerato sofre a ação da enzima enulase de maneira reversível, e como consequência, ocorre a liberação de uma molécula de água, e formação do fosfoenolpiruvato, uma molécula rica em energia. Décima reação. Esta é a última reação que ocorre na glicólise. A molécula de piruvato é formada a partir do fosfoenolpiruvato, quando este sofre a ação da enzima piruvato quinase. De maneira irreversível, essa enzima tem por ação retirar a fosforila do fosfoenolpiruvato e transferi-la para a molécula de ADP, dando origem ao ATP e também uma molécula de piruvato. Aqui finaliza-se a segunda etapa da glicólise, fase caracterizada pela produção de ATP. No início do processo foram consumidos 2 ATPs. Ao final do processo, considerando que as duas trioses participaram da segunda etapa da glicólise, foram gerados 4 ATPs. O saldo é de 2 ATPs e 2 NADs H por molécula de glicose. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha, para que possamos continuar gerando esse tipo de conteúdo. Obrigado, e até a próxima. Boa noite, eu vou falar sobre a glicose. Por cada molécula de glicose, formam-se 2 moléculas de piruvato ou ácido pirúvico, mais 2 moléculas de NADH, mais 2 moléculas de ATP. A equação geral da glicose é a glicose mais 2 ATP, mais 4 ADP, mais 2 PI, mais 2 NAD+, que é igual a 2 piruvato mais 2 ADP mais 4 ATP mais 2 NADH mais 2H+, mais 2H2O. Oi, boa noite. Vou falar sobre o destino do piruvato. Em anaerobiose, é desdobrado em ácido láctico ou em etanol. Em aerobiose, o piruvato é transportado para a mitocôndria, onde será completamente degradado. Destino do piruvato depende do tipo celular e das circunstâncias metabólicas. Há 3 destinos principais para o piruvato: alguns tecidos de plantas, alguns invertebrados protistas e micro-organismos em condições anaeróbicas ou de hipóxia. O piruvato é convertido em etanol mais CO2, fermentação alcoólica. Dando continuidade. Redução do piruvato.
Redução do piruvato, nome atribuído a uma das etapas da fermentação em que o piruvato, ácido pirúvico, é reduzido pelo NADH+, formado durante a etapa anterior à glicólise. A redução do piruvato pode dar origem a diferentes produtos, consoante o tipo de fermentação. Na fermentação alcoólica, por exemplo, forma etanol por descarboxilação do ácido pirúvico seguido da redução pelo NADH+, enquanto que, na fermentação lática, dá origem ao ácido lático, ocorrendo apenas a redução pelo NADH+. Sobre a fermentação alcoólica, é um processo biológico no qual açúcares como glicose, frutose e sacarose são convertidos em energia celular com a produção de etanol e dióxido de carbono como resíduos metabólicos. Esse processo pode ser realizado sem a presença de oxigênio, que é considerado um processo anaeróbico. Então, quem faz a fermentação alcoólica? Ocorre nas leveduras. Algumas bactérias fermentam açúcares, produzindo álcool etílico e o gás carbônico CO2. Da parte do álcool etílico, a fabricação de bebidas alcoólicas, como vinho, cerveja, cachaça. E na parte do gás carbônico, do CO2, a fabricação de pão, que é o alimento mais tradicional aí da humanidade. Essa espécie, chamada de Saccharomyces cerevisiae, é do reino do fungo unicelular, que é chamado de levedo de cerveja ou fermento de padaria. Está aí a equação da fermentação alcoólica. Glucose mais 2 moléculas de ácido pirúvico mais 2 ADP. São convertidas em álcool etílico, que a gente chama de etanol, que é 2 de etanol, mais 2 de gás carbônico, que é o CO2, mais 2 de ATP, certo? Está aí a fórmula do álcool. C2H5OH. Fermentação lática. Na fermentação lática, o ácido pirúvico é imediatamente reduzido a ácido lático sem sofrer qualquer descarboxilação. Como produto final, obtém-se 2 moléculas de lactato e 2 moléculas de ATP por molécula de glicose. A via fermentativa em que o piruvato é transformado depende da existência ou da ausência da enzima descarboxilase no citoplasma. A ausência de descarboxilase impede a descarboxilação do ácido pirúvico e este é diretamente reduzido pelo NADH, formando-se ácido lático.